Olá, vamos a mais uma parte dessa explanação que é o mini curso sobre pais e filhos. Essa relação que ocorre entre mãe e bebê, o bebê e a família, a chegada do bebê na atmosfera. E nessa parte eu quero tratar exatamente do primeiro ano de vida. Após o nascimento, já tive programas anteriores e partes anteriores que tratamos da fecundação, gravidez, nascimento, e agora estamos no primeiro ano de vida. Quando a mãe, que já foi preparada para ser mãe, agora de fato se torna mãe. Você deve falar, Val Capelli, a gente não é preparada para ser mãe? Já começa a ter toda uma interação intrauterina, o bebê começa a mexer, você sente um ser independente, você acaba sentindo a presença dele em você, com você, e você acaba entrando nessa atmosfera. E tem uma coisa muito curiosa nisso, que vão nos dando esse título, mãe. Você vai para o ultrassom, mãe, pode vir, mãe. Mãe, vira pra lá. Mãe, olha aqui teu bebê. Mãe, você quer saber o sexo do bebê? Mãe, quase que vai atribuindo àquela mulher essa faculdade, essa condição de ser mãe. E aí, bebê nasce, tá no seu colo. Nossa, gente, começa o processo de amamentação e de repente aquela questão de você amamentando. E essa questão, se eu dou conta, como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar, e tantas incertezas, tanta sutileza, é um ser tão assim, nossa, frágil, tão suscetível. Val Capelli, se está na cama do lado, eu tenho medo de virar e machucar ele. Nossa, se está no bercinho lá longe, eu tenho medo dele precisar e eu não acordar para estar com ele. Acontece, tem uma ligação tão forte entre mãe e bebê, mas tão intensa, gente, que é assim, a mãe vira na cama quase tocando o bebê, para milímetros dele, assim, automático. Às vezes você vê o bebê do lado, ele mexe, a mãe já respira diferente. Sabe aquela questão de ter o alô bebê, aquela secretarinha que quando o bebê fala alguma coisa lá você escuta, faz um barulho, babá eletrônica. Val Capelli, você não teve? Tive, é que faz tempo, né? A Valéria hoje com 23 anos, né? Mas assim, a babá eletrônica, tem uma babá eletrônica já impregnada nos nossos sensores. É impressionante, eu acompanhava assim, era curioso, que eu ficava estudando, ia à noite adentro, tal, a Valéria ali, naquele processo dela, onde ela estava ressonando, né? A Valéria ressonava, a Gleides acordava. A Valéria acordava, a Gleides já estava acordada. É incrível essa ligação, essa relação que você fala, é mesmo, né? A gente fica com tanto grilo, será que eu vou machucar? Será que eu não vou escutar? Aí você pega a babá eletrônica, você fica com aqueles receios, existe uma interação muito forte. E tem outra coisa, a mãe vai exercitar a sua entrega. A amamentação é um ato de entrega, é a expressão da afetividade, é o momento onde você expõe tudo o que você sente. É onde você se coloca, é onde você rompe as barreiras afetivas que você constituiu na sua trajetória afetiva. Nossa, eu fui muito magoada, machucada, traída pelas amigas. Nossa, foi muito complicada a minha trajetória afetiva. Quando você está amamentando, você está diluindo essa barreira. Você metafisicamente está exercitando o ato de doação, que está transformando as barreiras de entrega. Então, amamentar significa realmente superar as barreiras de se entregar, para se lançar, para se abrir. E aí, naquele momento da amamentação, gente, é um momento importantíssimo. Primeiro eu estou falando, nessa parte, da mãe para o bebê, depois do bebê, a criança para a mãe, o primeiro ano dela. Nessa parte de amamentação, nesse momento, gente, é uma interação mãe-bebê muito forte. É como se o bebê estivesse buscando uma referência dele na mãe. É como se ele estivesse buscando alguém por ele, para se sentir mais confortável. Né? É aquele momento, por exemplo, o Winnicott. O Winnicott é um teórico da psicologia
eu como psicólogo, né, estudei muito o Winnicott, o Winnicott coloca a constituição da personalidade do bebê, do desenvolvimento da criança e tudo mais, a teoria da mãe suficientemente boa, que aquela mãe realmente se desdobra, que foca a criança, não se desdobra somente. Às vezes ela está atarefada, atarantada e não consegue se projetar na criança, dar essa referência que a criança precisa. O Winnicott, ele coloca assim, é como se uma mãe, quando amamenta, se ela for para o bebê, se ela olhar para o bebê, ela vai suprir ele do olhar dela, do carinho dela, e que vai se tornar dele mesmo. Ele vai se apropriar mais de si e se sentir mais seguro. Então tem uma imagem que é assim, a mãe olhando para o bebê e o bebê olhando para frente, para fora, para a vida. Quando a mãe supre, né, de olhar, de carinho, desse preenchimento do bebê, ele se sente pertencido de alguém, e se sente alguém e vai para o mundo. Olha para frente, olha para fora. Então, esse olhar que realmente dá um ar assim de fortalecimento. E uma outra imagem que o Winnicott coloca para essa relação mãe-bebê, mãe suficientemente boa, é assim, a mãe olhando num vago, vazio. Hoje, no nível moderno, colocaria a mãe respondendo o WhatsApp enquanto amamenta, a mãe lendo seus e-mails enquanto está amamentando, dispersa, totalmente assim, conversando em outro assunto, de uma outra forma. Nesse momento, o bebê olhando para ela, ele volta para ela. Então, assim, se ela não vai para ele, ele vem para ela, para buscar algo que ele ainda não consegue identificar nele, que ele precisa dela. Depois, nas outras partes desse mini curso que eu estou disponibilizando para vocês, aqui pela Vibe Mundial e também no canal do YouTube, que você tem esse mini curso Pais e Filhos. Eu vou ter uma parte mais à frente que nós vamos tratar dessa condição onde a criança já vai levar aquilo que ela receber. Aí nós colocamos a criança, não foi ensinada, por exemplo, a se consultar. Ela é logo direcionada e torna-se um adulto que não se consulta, que vai no piloto automático. Como assim, Val Capelli? A mãe não pergunta para a criança lá na frente se ela está com fome. Vem comer, é hora. Não pergunta se ela quer ir. Vai se trocar que a gente tem que sair. Então, na primeira infância, nós não aprendemos a nos consultar. Isso ocorre com a criança depois dos primeiros anos de vida. Nessa fase que eu estou tratando agora, a amamentação, os primeiros dias e semanas de vida, os primeiros meses de vida, ainda durante a amamentação, ele está buscando ele em alguém e aprendendo com alguém, nesse caso, maior influência da mãe, a olhar para ele, para se sentir seguro, mas não com o olhar de alguém nele, o olhar dele para ele próprio, quase esse se olhar. Então, quando a mãe olha para ele, ele se sente preenchido desse olhar e mais seguro para caminhar, para ir para a vida, para realizar todas as suas tarefas e a condição existencial. Então, olha que interessante, né? A mãe, nesse momento, está se desbloqueando. E à medida em que ela está entregando o seu afeto, ela está suprindo esse bebê de afetividade para que ele se torne uma pessoa mais segura, mais firme, independente, tenha um bom centro. Aí, nós sempre tratamos do pressuposto disso. Quer dizer que as pessoas meio que desencaixadas, fora do eixo, fora do centro, elas não foram olhadas. Olha, elas não tiveram incentivo para apropriar-se de si e assumir a sua segurança. Mas nós não dependemos do incentivo que nos foi dado na fase da amamentação, nos primeiros meses de vida. Nós precisamos desenvolver isso em nós. Como seres independentes que somos, espíritos, como essa visão espiritualista concebe, somos o nosso próprio centro da vida, da percepção, da nossa vida, né? Do se perceber.
E isso nos leva à vida exterior, ao ambiente, ao meio, para a gente atuar, interagir, fazer e se sentir integrado ao ambiente. Depois, lá na leitura metafísica, né, de um adulto, a gente vai ver que o pulmão é quando eu me sinto integrado ao ambiente envolvido com a situação. Então você vê onde a gente começa a ter essa percepção, começa a receber uma atenção, que vai nos despertando essa autorreferência. E aí, mais referenciado em si, ou mais empoderado, a gente se torna, vai ter mais componentes, né? Hoje fala, vamos nos empoderar, né? A essa altura a gente está desenvolvendo esse empoderamento, mas poderíamos ter vindo com isso lá de trás, bem mais cedo, já termos recebido elementos disso, se fôssemos olhados de maneira atenta. Ok, assim foi feito, mas isso te dá uma boa consciência para quem for receber alguém. Gente, a mãe, enquanto amamenta, só amamenta. Esteja plena na amamentação, é para o teu desbloqueio. Então ela vai visitar a filha que está amamentando, a norinha amamentando, como o neto nasceu. É hora de você passar isso. Olha, vou te falar uma coisa. Não responda ninguém no WhatsApp quando você está amamentando. Torne esse momento seu e do seu filho. Recolha vocês dois, né? Eu me lembro, a Gleice tinha a cadeira de amamentação lá no quarto da Valéria, e lá ela ia, era o momento dela, da amamentação. E é realmente uma entrega. Aquela questão, uma música, um algo agradável, um momento silencioso, como a mãe preferir. Mas nunca deslocado para a rede social, que te captura. Gente, você vai amamentar, deixa eu ver o Insta. Ai, meu Deus do céu, olha, eu até vou deixar você livre por uns momentos de não assistir Val Capelli, tá bom? Quando a mãe estiver amamentando, ela não pode ouvir Val Capelli. Mas se não estiver amamentando, vai para o outro programa. Assiste outro tema. Tem mais um vídeo meu. Ativa o sininho. Salvo quem estiver amamentando. Aliás, nem eu devia ouvir o sininho. Você ativa o sininho. Quando eu posto, publico uma parte do mini curso, que é gratuito, pelo meu canal do YouTube. Você logo vai ouvir o sininho e vai saber, opa, tem novidade do Val Capelli. Você nem vai ouvir isso quando está amamentando. Sabe por quê? Teu celular vai estar desligado, em modo avião. Modo avião é 10. Ó, clica, modo avião. Eu não estou para o mundo. Eu estou para mim. E eu estou com o meu filho. Com a minha filha. É o momento de ter essa interação que fará muito bem para você, mãe, durante a amamentação, desprender os seus bloqueios, resolver suas dificuldades, tá? E também dar ao bebê esta referência que ele precisa para se achar na vida, tá? Agora, o primeiro ano do bebê, gente, tudo tão diferente, gente. Que mundo é esse? Até eu visitava em espírito, numa visão espiritualista independente da reencarnação. Pode-se dizer que eu vinha por ali, conhecia aquele ambiente, já transitava por ele, antes de ser concebido, já conhecia a atmosfera. Durante a fase intrauterina, eu já sentia aquela atmosfera, já me sentia querido, acolhido, mas há aquele torpor da consciência que eu esqueci. E de repente, onde eu estou? Que mundo é esse? Que sensações são essas? E aí a gente começa a lidar com interferências, com influências. Chega alguém falando alto, e aparece alguém negativo. Ai, tem alguém com aquela fala estridente. Ai, gente, olha, né? Tem alguém que vem lambendo. Ai, que lindo. Pega nas bochechas. Ai, se esse bebê falasse, né? Para de borrifar em cima de mim e ficar apertando minhas bochechas. Dói, viu? Mas assim, são tantas influências, tantas interferências, são tantas situações adversas que impactam, que surpreendem, que desorganiza, assusta. E aí, a imunidade não está tão elevada, a imunidade não está tão alta.
E essa baixa imunidade faz com que o bebê pegue um resfriado, mais outro resfriado e outro resfriado, né? O primeiro ano de vida, muitos resfriados. Por quê? Ele está sendo suscetível à atmosfera, aos acontecimentos, que ele não sabe o que é, mas às energias, não às evidências, mas ao astral do ambiente, ao sentimento mais profundo. Então é uma coisa interessante que esse primeiro ano de vida mostra as dificuldades. Então, o bebê que teve muitos resfriadinhos é uma pessoa, um indivíduo que vai se tornar muito suscetível à opinião dos outros, ao comentário alheio. Então você já sabe, se o bebê no primeiro ano gripava todo mês, gente, nossa, era tanto pronto-socorro, era tanto antibiótico, era tanta febre. O que significa isso metafisicamente? Será um adulto que traz profundamente arraigado em si, por isso de tantos resfriados no primeiro ano de vida, essa dificuldade de ignorar, de se desidentificar do que lhe é passado. E essa tendência a se atrapalhar por aquilo que está recebendo. Lembra que eu estava falando há pouco, no início dessa parte, da mãe nas primeiras semanas, preenchendo o bebê? O primeiro leite materno é o colostro, que é uma substância fundamental para o desenvolvimento do sistema imunológico. Nas primeiras semanas, esse olhar da mãe enquanto amamenta o bebê, mais do que o colostro, esse líquido, essa substância rico em substâncias que vão fortalecer a imunidade da criança, é aquele lado metafísico, emocional, da mãe estar compenetrada no bebê e ele estar se sentindo pertencido, fortalecido, ancorado nele mesmo. Então, é fundamental que a gente realmente tenha uma condição onde nós começamos a perceber todo esse universo do bebê no primeiro ano e aprendemos a lidar com isso. As doenças, né, infantis, as rinites, né, a gripe, a gente já viu, se atrapalha, não sabe lidar com essas influências, essas viroses todas no bebê, não sabe como se desvencilhar de todas essas questões que são passadas e turbulentas. O bebê, quando faz muita febre, será um adulto que vai ficar muito inflamado facilmente. Inflamado assim, enfurecido, irritado. Nossa, Valcapelli, a pessoa é tão nervosa, ela é tão irritada, ela deve ter feito muita febre. Qualquer resfriadinho, ela fazia febre, não era? E era, Valcapelli, antes de pegar o resfriado, já estava com febre. E tem gente que olha, você apurrinha, ele está chateado, mas não está irritado, não está nervoso. Ele está lá encabrunhado, porque está muito decepcionado. Mas não vai ficar nervoso? Vai ficar irritado? Ele não faz febre com facilidade. Então, olha que interessante. Todo o modelo da primeira infância, do primeiro ano do bebê, é a constituição interna desse ser. A metafísica da saúde lê como as condições que ele traz profundamente arraigado nele. Bacana, né? Olha só que sensacional. Então, gente, essa é uma parte do curso Pais e Filhos. Depois a gente vai entender os primeiros anos da criança e essa relação, né, dela no lar, os pais com ela e como é que se dá o desenvolvimento nesse sentido. Adorei ter passado para você toda essa experiência, para você se sentir empoderado e consciente de como foi sua gravidez, sua primeira infância, de como você proporcionou o ambiente para o bebê quando nasceu, para o teu filho quando ele chegou, e estar percebendo no meio como se dá essa relação entre a mãe, o pai, o bebê e o ambiente onde atua. Muito bem, gente. Adorável, né? E sabe, né? Logo vem uma próxima parte desse curso Pais e Filhos. Da gestação, como já foi nas primeiras partes, até a adolescência. Olha que delícia. Fique comigo.